Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada, meu amigo. Venha que agora que iremos para a nossa última aula envolvendo essas nossas ideias de números complexos, onde faremos algumas interpretações geométricas agora desse camarada. Amigão, primeiro me ajuda aqui. Olha a relação que esse camarada tem com física. Vamos lá. Você concorda comigo que o número complexo, quando a gente coloca esse camarada aqui no gráfico, no nosso plano complexo, a gente vai ter um cara que eu chamo de módulo e outro cara que eu chamo de argumento? Pera aí. Módulo equivale à intensidade. O argumento acaba dando a direção e o sentido desse camarada. Eu não sei se você se recorda, mas isso equivale às três características de quê? De um vetor. Ou seja, lembre-se que as três características de vetor se resumem em mods, módulo, direção e sentido, que por sinal são as três características que a gente tem de qualquer número complexo. Ficou clara essa ideia? Então a gente pode afirmar que todo número complexo equivale a um vetor, amigão. E olha que bacana, quando você faz a soma ou a subtração de dois números complexos, no final das contas acaba sendo o quê? A adição soma de dois vetores. E como é que você faz mesmo para somar dois vetores? Você aplica a regra do paralelogramo. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a bundinha desse vetor aqui, ó, e vai colocar aqui na setinha desse outro vetor. Bem aqui, ó, nessa pontinha desse outro vetor. Para te ajudar e ficar tudo bem bonitinho aqui, esse camarada é como se fosse um número complexo com x igual a 2. E esse camarada também vai ter um y igual a 1, 2, 3, cadê? 1, 2, 3, 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse retângulo que possui esse número complexo e vou jogar para cá. Então tá aqui, ó, x igual a 2, y igual a 1, 2, 3, 4. Esse camarada vai parar bem aqui, ó. Esse camarada vai parar bem aqui. Então, na hora que eu movimentar esse número complexo, preservando o seu módulo e preservando a sua inclinação, esse camarada vai parar bem aqui. Da mesma forma, preservando o tamanho e a inclinação desse número complexo, ele vai parar exatamente aqui, amigão. Ele vai se encaixar perfeitamente aqui nessa posição. Olha o que teremos aqui para essa brincadeira, para te ajudar a visualizar isso. Temos aqui um x igual a 1, 2, 3, 4. E temos aqui para esse mesmo camarada um y igual a 1. Olha que bacana! Se pegarmos o x igual a 4 desse Z2 e acrescentarmos o x igual a 2 desse Z1, temos aqui 4 mais 2, chegando a esse camarada, equivalendo à soma deles. Da mesma forma, temos aqui um y igual a 1 e para esse camarada temos um y igual a 4. Acrescentando-se esse 1 com esse 4, chegaremos em 1, 2, 3, 4, 5, correspondente ao y da soma desse camaradinho aqui, ó. Pronto! Então significa o quê? Que quando você faz a soma de dois números complexos, isso equivale ao quê? Equivale a uma soma de vetores. Então nós temos aqui no final das contas uma soma ou diferença de vetores. Vou colocar aqui ipsiliter. Então esse camarada como interpretação geométrica equivale ao quê? A uma soma ou diferença de vetores. Então, isso daqui que vai equivaler para a gente a soma ou subtração de dois números complexos. Bem, então veja que aqui já obtemos a soma desse camarada, como sendo isso daqui, ó. Esse camarada de vermelho que eu vou colocar aqui agora para vocês, ó. Aqui está. Esse camarada de vermelho que eu estou colocando aqui agora para vocês representa esse pontinho vermelho Z1 mais Z2. E olha que bacana. Vamos mais além? Você concorda comigo que eu só peguei esse vetor e mandei ele para cá? Então nós temos aqui o módulo de Z1. Ué, aqui temos a distância equivalente a Z2. Então temos aqui o módulo de Z2. Bacana. Agora, amigão, presta atenção nesse camarada bem aqui, ó. Esse camarada equivale ao módulo da soma deles. Ou seja, esse camarada aqui, ó, deixa eu puxar a setinha para cá.
ele equivale ao módulo da soma de Z1 com Z2. Agora, você concorda comigo que aqui fechamos um triângulo? E amigão, quando a gente trabalha com triângulo, a gente possui aqui o quê? Quando que esse triângulo vai existir? E a condição de existência para qualquer triângulo é que seu maior lado seja menor que a soma dos outros dois. E aqui a gente tem uma interpretação, uma prova geométrica daquela propriedade de módulo que eu coloquei para vocês, que o módulo da soma, ele é menor que o módulo da soma dos outros dois camaradas. E eu te pergunto, quando que vai ocorrer a igualdade? Quando eles estiverem na mesma direção e sentido. Então, sempre que esses camaradas tiverem a mesma direção e sentido, aí você vai ter a soma direta. Como a direção e o sentido é diferente, então esse camarada aqui vai ser o quê? Menor que a soma daqueles dois. Bacana? Agora, um outro camarada importante é esse daqui, olha. É essa diagonal menor que aparece aqui pra gente, olha. Essa diagonal menor que eu acabei de desenhar aqui vai corresponder para a gente ao quê? Ao tamanho da diagonal menor. E esse tamanho da diagonal menor ela vai equivaler ao módulo da diferença desses dois números complexos. Então, olha, macete bobo. Saiu da bundinha dos dois, módulo da soma. Cabecinha com cabecinha, módulo da diferença. Aqui, ó. Esse camarada, então, representa o módulo da diferença desses dois números complexos. Aqui está. Amigão, isso daqui, ó, tem uma extrema importância dependendo do camarada que você vai estar trabalhando envolvendo essa soma de vetores que aparece aqui para você. Beleza? Então veja que essa soma do paralelogramo, com isso, você precisa lembrar que essa soma ou diferença de vetores tem aplicado aqui implicitamente o quê? A regra do paralelogramo. Regra do paralelogramo. Você precisa recordar desse camaradinho aqui. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Então essas são as principais informações da interpretação geométrica tanto da soma, que é esse camarada que sai da bundinha dos dois, módulo da soma, quanto da diferença, que é essa diagonal menor que aparece aqui pra gente em relação a esses vetores. Tranquilo? Beleza isso? Esse vetor ele seria equivalente a um vetor saindo aqui da nossa origem. Outra interpretação geométrica importante do conjugado de um número complexo. Lembre-se que todo número complexo Z, ele tem a forma A mais BI. Aqui está. Que por sinal esse camarada, ele corresponde a um par ordenado, onde o meu x equivale à parte real e o meu y corresponde à parte imaginária. Amigão, o conjugado de um número complexo faz o quê? Troca o sinal da parte imaginária. Mas se eu trocar o sinal desse b, significa então que o meu y vai ficar o quê? Negativo. Só que eu vou preservar essa distância. Então a única diferença que a gente tem entre o número complexo e o seu conjugado é o seguinte: esse camarada vai preservar o seu tamanho x e também vai preservar o seu tamanho y, só que ele vai ficar o quê? Espelhado em relação ao eixo x. Com isso nós chegaremos a esse número complexo aqui. Olha que massa! Chegaremos a esse número complexo aqui. Perceba que esse camarada que eu desenhei aqui embaixo, ele possui o mesmo x desse daqui, olha. Os dois têm o mesmo x. E em relação a y, esses camaradas têm o mesmo valor absoluto. A diferença é que o z possui a parte imaginária positiva e o conjugado possui a parte imaginária o quê? Negativa. Então significa que o nosso z barra, que é o conjugado do número complexo z, ele vai ser o quê? Ele vai ser simétrico em relação ao eixo horizontal, que é o nosso eixo real ou eixo x, tudo bem? Em relação a esse camarada aqui. Então o conjugado, ele é o simétrico de z em relação ao nosso eixo horizontal, em relação ao eixo x. Isso aqui vai corresponder ao nosso número complexo
A menos BI, que corresponde ao par ordenado x igual a A, y igual a menos B. Tudo bem, amigão? Beleza isso? Então nós teremos uma simetria em relação ao eixo x. Ao eixo horizontal, melhor. Teremos uma simetria em relação ao eixo horizontal. Sempre vai estar rolando isso aqui. Beleza, amigão? A gente ainda não terminou essa interpretação geométrica. Eu já vou aproveitar essa aula para falar das outras duas que são importantes para você trabalhar nessas questões de prova que pode aparecer para você. Beleza? Então vamos aqui, ó, bater palminha para sair. Beleza, amigão? Agora vamos aqui às nossas duas últimas interpretações geométricas que podemos ter em relação a esses números complexos. Olha que bacana. A gente vai ver agora o que acontece quando eu pego um número complexo qualquer, por exemplo, A mais BI, e multiplico pela unidade imaginária. Vem aqui junto comigo. Então eu vou fazer o produto de Z pela unidade imaginária I. Ao fazer esse produto, o que teremos? Teremos A mais BI, que multiplica pelo Izinho, que é a nossa unidade imaginária. Ao fazer o chuveirinho, o que teremos? BI vezes I dá BI ao quadrado. I ao quadrado equivale a menos 1, então teremos menos B agora como parte real. A vezes I, teremos aqui agora mais AI. Com isso, o produto de um número complexo Z pela unidade imaginária vai ocorrer o que como par ordenado? Nós teremos o par ordenado x igual a menos b e y igual a a. Então olha que bacana em relação a esse camaradinho aqui. Aqui eu tenho um número complexo correspondente ao par ordenado AB. Quando a gente multiplica pela unidade imaginária, olha o que acontece. Esses dois camaradas trocam de lugar e a gente troca o sinal do segundo camarada. Então a gente inverte os valores e troca o sinal do primeiro. Sempre dessa forma. Com isso nós chegaremos a esse número complexo aqui. X vai vir agora negativo e teremos agora esse valor de y. Então esse pontinho aqui vai corresponder ao número complexo Z vezes a unidade imaginária, que equivale a menos b mais AI. Tranquilo? Chegaremos àquele camaradinho ali. Agora, só uma pergunta em relação a esses dois números complexos. Só terminar de desenhar aqui rapidinho. Pronto. Só uma pergunta em relação a esses dois números complexos. Primeiro, você concorda comigo que o módulo vai ser preservado? Vai, porque o módulo é a raiz de A2 mais B2. Se você fizer isso aqui, você vai ter a mesma coisa. Raiz de B2 mais A2. A ordem na soma não interfere em nada. Então você vai ter o mesmo resultado de módulo. Agora, esse ângulo aqui é interessante. Sempre que você multiplica um número complexo pela unidade imaginária, sempre vai ocorrer alguma coisa. Olha que bacana. Quando você coloca o Izinho, que é a unidade imaginária, na forma trigonométrica, você vai ter um número complexo com esse formato. Módulo 1 que multiplica cosseno de 90 mais I seno de 90. Beleza. Agora, suponha que esse número complexo Z, na forma trigonométrica, ele equivale a módulo de Z que multiplica cosseno θ mais I seno θ. Aqui está. Quando você faz o produto do número complexo Z, então, pela unidade imaginária, olha o que temos da forma trigonométrica. Módulo de Z vezes 1 é o próprio módulo de Z, que é o que acabamos de comentar. A gente vai preservar o módulo. Mas olha o que vai acontecer com o ângulo. Eu vou tomar a liberdade de utilizar essa expressão do cis, porque não vai caber aqui. O que vai acontecer com os ângulos agora? A gente não vai fazer a soma dos ângulos? Então eu vou ter esse ângulo θ inicial mais quanto? Mais 90 graus. Então o que significa? Que para chegarmos a esse camarada, basta fazer uma rotação de 90 graus. Então, quando você multiplica um número complexo pela unidade imaginária, o que vai acontecer? Você vai ter uma rotação de 90 graus
no sentido anti-horário. Aqui está. Então, sempre que você vai multiplicando, a cada vez que você multiplica pela unidade imaginária, você vai tendo uma rotação de 90 graus. Se eu multiplicar 2 vezes pela unidade imaginária, 2 rotações de 90. Por sinal, i vezes i, né? I ao quadrado, que equivale a menos 1. Fazer menos um vetor é pegar o seu oposto. Se você multiplicar pela unidade imaginária de novo, anda mais 90 graus e assim sucessivamente. Então, de forma generalizada, o que é o produto ou a divisão de dois números complexos? É a rotação de um vetor inicial. Só que além dessa rotação, dependendo do módulo que você tem aqui, você também pode ter o quê? Uma deformação desse vetor. Ou ele estica ou ele contrai. Por exemplo, se aqui eu tivesse 2 e 3, iria aumentar. 2 vezes 3, 6. Iria aumentar muito mais. A gente iria aumentar esse inicial. Agora, se aqui eu tivesse 3 e aqui eu tivesse meio, 3 vezes meio dá 1 sobre 2. Então, aquele inicial que eu tenho de 3, o que iria acontecer com ele? Ele iria cair à metade, eu teria uma contração. Então, multiplicação e divisão de complexo equivale ao que pra gente? Equivale a uma deformação no vetor e uma rotação nesse camarada, sempre no sentido anti-horário. Tudo bem? Então, multiplicação pela unidade imaginária, o que vai acontecer aqui pra gente? Então, uma rotação de 90 graus. Isso daqui que vai acontecer quando você faz a multiplicação pela unidade imaginária. Beleza, amigão? Tranquilo isso? E para fecharmos a nossa interpretação geométrica, iremos agora para a interpretação quando você tira a raiz de um número complexo. E eu já vou aproveitar um exemplo que fizemos aqui e você pode estender para qualquer situação. Pegue aí no seu caderninho. Quando a gente calculou as raízes desse camarada, nós encontramos alguns valores. Quais valores foram esses? Encontramos o número complexo com argumento de 90 graus, é esse daqui, o qual chamamos de Z0. Encontramos mais dois, um com ângulo de 210 graus, que é esse daqui que eu vou chamar de Z1, e o outro com ângulo de 330 graus, que é esse daqui que eu vou chamar de Z2. Quando você liga esses pontos, você vai formar uma figura. Por sinal, não é uma figura qualquer. Aqui você estará formando o que, amigão? Um triângulo. Só que esse triângulo não é qualquer tipo de triângulo. Esse triângulo vai ser necessariamente o quê? Equilátero. Ou seja, quando você tira raízes de um número complexo e você joga esse camarada no plano complexo, você vai encontrar sempre um polígono regular. E a quantidade de lados é determinada pelo índice. Raiz cúbica, 3 lados, triângulo equilátero. Raiz quarta, 4 lados, quadrilátero regular, é o quadrado. Vestibular de 2016 da UNB. Raiz sexta foi o que ele pediu para você calcular. Raiz sexta, 6 lados, hexágono regular. Ficou claro isso? Então, sempre esse camarada vai equivaler a vértices de o quê? De um polígono regular, quando você coloca no plano complexo esses números complexos. Tranquilo? E perceba que esses números complexos, eles sempre, na verdade, essa figura formada por esses números complexos, sempre estará inscrita em uma circunferência, onde o raio dessa circunferência equivale ao quê? Aqui, ó, ao módulo desses números complexos. Aqui está. Equivale ao módulo desses números complexos. Olha aqui, bonitão. Pronto. Aqui está. Beleza. Equivale ao módulo desses números complexos. Ficou claro isso, beleza? Como a gente tinha feito anteriormente, todos aqui tinham módulo 2, como a gente fez lá no nosso exemplo. E a diferença que a gente tem de inclinação desses camaradas aqui, olha, é os 120 graus que encontramos, que é a diferença de um número complexo para o outro. Aqui está, 120 graus para todos eles. E aqui o último também, 120 graus. Aqui está. E olha aqui, perceba que exatamente isso que vai formar, que vai, na verdade, nos afirmar que esse camarada aqui vai ser um polígono regular. Afinal, perceba o seguinte, aqui você tem um triângulo formado com 2 lados iguais.
Então esse triângulo é isósceles. E esse triângulo se repete todas as vezes. Então, obrigatoriamente, você vai ter todos esses lados aqui com a mesma medida. Afinal, você vai formar triângulos congruentes aqui aparecendo para você. Então, o que a gente vai ter de interpretação geométrica para raízes de números complexos? Teremos aqui o quê? Um polígono regular formado pelas raízes. Sempre, amigão, você vai ter isso daqui. Onde esse polígono regular, ele sempre vai estar inscrito em uma circunferência, onde essa circunferência vai ter o mesmo raio correspondendo ao módulo desse número complexo. E você pode estender isso daqui se for raiz quarta sendo quadrado, raiz sexta sendo hexágono regular e assim sucessivamente. Beleza, amigão? Então, isso que vimos nessa última videoaula vai abranger tudo que você precisa saber em relação a essa interpretação geométrica. E com isso finalizamos toda a nossa teoria de números complexos. E agora você já sabe o que fazer, né, amigão? Rachar de resolver exercício para as suas provas. Tranquilo, meu amigo? Então, um forte abraço e eu espero muito sucesso de você. Valeu!